pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Shine. Estamos aqui, eu, Adriana Takamura, com a minha querida Suzy Camacho, para apresentar mais um episódio fantástico. Hoje aqui, com dois entrevistados, um casal muito bacana que vai nos trazer muitas informações de várias áreas, porque nós temos aqui hoje uma mistura de culturas, né, Suzy? Muito interessante. Oi, gente, vocês não podem realmente perder, acompanhem e compartilhem essa entrevista, porque a gente vai falar de culturas diferentes. É um casal, ela é russa, ele é brasileiro, eles se encontraram aqui nesta terra maravilhosa, têm 2 filhos e eles falam no YouTube sobre a sua vida, sobre a criação dos filhos, né? Sobre essa questão toda cultural fantástica. Tem muitas coisas interessantes que a gente quer apresentar para vocês. Nós temos a honra de receber hoje este casal lindo, Dasha e Wally. Olá! Wally e Dasha! Sejam muito bem-vindos! É um prazer Obrigada tê-los aqui, pelo convite. viu? A gente tá muito feliz. Eu fiquei até preocupado, porque a expectativa tá alta, né? Pois Nossa. é, No tanto de coisa, que é um monte de história, tá não sei o que, meu Com Deus do céu. Nossa, a Vamos gente trabalhar tava pra entregar aqui, isso aí. E aqui em off a gente pegou cada coisa tão fantástica. Verdade. E eu queria primeiro que você assim falasse agora nesse momento, é Dária o seu nome e ficou Dasha como sendo um... Dasha é apelido para Dária. Todas Dárias na Rússia são Dashas. E Dária vem de quê? Alguma deusa? Alguma figura mitológica? Não, era um czar da Pérsia, Dário. Sim. Aí veio meio que transformando, assim. E na Rússia virou um nome feminino. Olha. Bem típico, bem antigo, muito antigo. E, assim, esse apelido... A gente sempre tem uns apelidos estranhos. Tipo, Maria é Masha, Tatiana é Tânia, Alexandra é Sasha. Então, entendo. Dária é Ivan, Dasha. Vânia. Sim, Ivana é Vânia. E Igor? Igor não tem Não apelido. tem apelido. Não. E Léo? Não, o apelido é nem é Leonardo. russo. Leonardo. É. O apelido é Leonardo. Aham. É por isso que ele Guarda! tudo, né? E o seu, Wally? E o meu, onde está o Wally? O meu também. O meu nome não é sindicalizado igual o da Dasha, né? Todos o Alisson se chamam Wally, não. A gente não é tão. Alisson. A gente não é uma classe tão unida quanto Todos as três, Dárias. como vocês se conhecem aqui no Brasil. Os 3 se conhecem. Os 3 no Alisson se conhecem. Mas é engraçado que toda vez que eu acho um Alisson, a gente fica batendo um papo. Pô, meu Deus, seu nome também é o Alisson, né? Fazer o quê? Da onde o seu pai tirou este nome? Então, ou sua mãe? ela tava contando, né? Foi do bueiro. Acho que enfiou a mão lá dentro. É doido porque o meu nome é o Alisson, só não tem porquê, não tem da onde. E minha irmã chama Tatiane. Não tem uma regulamentação legal aí. Aí eu brinco com meu pai que a motivação foi gravidez indesejada, né? Você vai vir, mas vai vir no modo hard. Se quer nascer, beleza, vai chamar o Alisson. Mas é engraçado que foi minha tia que escolheu e ela é muito boa de nome. Porque ela gostava de 2. O Alisson e Lutgard. Quase veio o Lute aqui hoje. E aí um abraço aí, Lutgard, meu primo, que nasceu ele primeiro, né? Ele, então, ele te veio salvou. na frente, Ele é o Lutgard e sobrou pra mim o Alisson, né? Mas eu acho que é uma parada que é da geração, assim, Sim. porque não sei se era uma parada tipo, é meio que um nome chique, o nome não é Provável, americanizado. Porque eu tenho um amigo que é o Everton, o Wellington, o Washington, Maílson, tem um monte de som, né? Maxwellson. Eu namorei uma menina chamada Welly Daisy. Olha, não é? E é um nome composto junto. Welly Daisy, tudo junto. Era um casal Wally. E paulistanos? Wally. Adorei. Ou eles são mais da parte do Nordeste? Porque no Nordeste, que não, porque diz que teve muito convívio, né, na Segunda Grande Guerra, muitos americanos foram por causa de bases, enfim, lá para o Nordeste, e diz que grande parte realmente acabaram se envolvendo com brasileiras e os filhos tinham os nomes brasileirados, não, americanizados. Os americanizados abrasileiraram, Mas né? não tem a ver nesse Eu caso. até queria que fosse, pra ser mais maneira a história, mas não. Veio, surgiu. Galera, tipo, um monte de nome normal. Meu pai é Manuel, minha mãe era Ivone, meus avós, tipo, Joaquim, Sim. Nomes.
Aí Nomes. eu sou o cara que vem e quebra a geração, assim, de nomes normais. E aí é engraçado que o meu avô falava, pensa pelo lado bom, que se um dia entrarem no bar pra te matar é porque você fez alguma coisa errada. não Então tem vão te não matar por enganar, engano. não vai ter Quem é o engano. Pedro? Levanta a mão, pá! Quem é o Alisson? Só tem um, né? Não tem erro. Você apronta por sua conta e risco. Ah, e aí, Vai ser quando muito veio legal. aquele livrinho fantástico, eu adorava. Onde Onde está está o o Wally? Vocês, Lascou. gerações, aí. Agora finalmente acharam, gente. Acharam o Sabe Wally, que- tá Era aqui, gente. Fiquei um tempão escondido, a galera não me achou. Era o nome do nosso canal no início. É mesmo? Onde está o Wally? começou onde está o Ai, Wally? fantástico. Mas aí tem um negócio de direito autoral, nada Ai, a ver. já Aí não não pode usar. Aí a gente resolveu mudar. Mas fala que o seu é real. O seu não é o Wally criação. é- O Wally real. Podia ser meu Instagram, o Wally Real Oficial. Né? Aí, ó. Wally real. Vacilei. Pois é, Tá pra aproveita. nascer ainda, ó, do TikTok, do Instagram, tá aí, ó. vendo? Você não falou? Aproveita, Dá pra deixa aí, ó. aproveitar, Estamos tendo brainstorms aqui, ó. É Novos verdade. nomes de Já canais. vamos fazer uma mudança de Estratégia. carreira, meter uma numerologia aqui. Ah, exatamente. Isso, cabalístico. Escuta, na Rússia existe muito misticismo? Porque aqui. Muito. Me conte isso, porque eu acho Conte-nos. interessantíssimo. Muito, muito. A gente tem A até gente- reality show de muito legal. Mesmo? Jura? Onde os paranormais... Me arrepia. É, Ai, começou a arrepiar, gente. eu acho maneiro porque é um Masterchef de Paranormal, paranormal. é isso, Jura? é isso. Gente, nós vamos Reúne fazer vários e, Sim. e vão fazendo o quê? Processo Qual seletivo tem gigante. Mas tem a ver com Ah. Rasputin ali? Porque Ah, sempre essa tem a ver história, né? Sempre, tudo é Ele Rasputin. Quem não sabe, ele era Falou um grande confusão, prof- é ele, né? É ele. É o rei Nossa, da confusão. Ele era É o amicíssimo Czar, ali do Nicolau, né? Amicíssimo. Até demais, né? Até demais. E olha Uma só no que esposa deu, dele, é. olha, estragou a vida do homem. De pelo uma amor de galera, Deus. né? Foi. Levou. Nossa, Mas é. me conte desse reality, eu adorei. Porque tem esse misticismo, então, essa Não, questão isso é da... enraizado. Isso veio... A religião não conseguiu tirar da gente, veio o comunismo não conseguiu tirar da gente. Pois é, eu ia É. perguntar, porque o comunismo é Porque não- contra tudo que tem Exatamente, fé, não podia que ter tem... nada disso. ou Contra podia? tudo, mas melhor consultar, sabe? Com aquela... Ah, nos baralhos. sim, mas aí nas internas, né? Não era coletivamente, não, né? Não, mas sabe, aqueles deputados vão, né, sabe, Sim. escondidinha. É mais Olha só. cartomancia, que é assim, tudo. Tudo, bruxaria. Bruxaria. É, não, tem Olha, tudo. até hoje. E coisas muito antigas. Não- Eu acho que o russo, hoje, é mais do que nunca. Sério, pra saber o futuro, para as pessoas se Tempos orientarem. incertos tragam essas coisas, Isso né? é verdade. As pessoas buscam segurança, né? Então elas buscam Mas essa... conta a dinâmica, eu acho maravilhosa a dinâmica do reality. Reality, Vamos lá, então. em primeira mão pra vocês, Ó. hein? Reality é o seguinte, o primeiro episódio vem um monte de gente louca, tipo multidão mesmo, e começa a seleção. Por exemplo, tem uma caixa preta gigante no teatro, no palco, e esses paranormais têm que falar, no fim das contas, o que eles sentiram, o que tem dentro. Tá. Aí já metade dos loucos vai embora. Aí vai a próximo corte, assim, próximo desafio. Que é muito comum. Uma garagem gigante com muitos carros e uma pessoa escondida no Porta-malas. porta-malas. Tá. E tem que achar a pessoa. Mas sei lá, são Um estacionamento. 15 carros. 15 de cada lado. Então Um são shopping muitos Aricanduva, carros, assim, sim. de estacionamento. Nossa. E tem que achar. Aí o pessoal vem, né? Vem de pessoa, sei lá, faz ritual. A outra, sei lá, vem com um corvo. Não tem de tudo. É muito Olha. engraçado. Mas nessa etapa, tinha um cara que eu achei muito legal, que ele foi e ele falou, eu tô sentindo muita energia em 2 carros, nesse carro e naquele carro. Aliás, mas eu vou onde a energia tá mais forte. Aí escolheu o carro e não tava no outro. Mas ele acertou tipo os 2. Aí o cara, quando saiu de dentro do carro, falou assim, mas aquele carro é o meu carro, eu dirijo ele todos os dias. Você tá brincando? Então tipo, por isso que eu senti, a sua energia está mais forte neste carro. É que a versão dublada é Então, assim. Dá pra contratar pra dublagem também, pessoal. Não sei, eu acho que esse show faria muito sucesso né? aqui. Gente, e aí, no final, o que ganha? E no final são 10 pessoas 10. e
vem vários, né, episódios com desafios, sim, mas inclusive com os desafios pesados. Por exemplo, alguém morre misteriosamente e eles têm que falar. Mas não mataram no programa, já tava morta já, pessoal, vamos deixar claro. Vamos lá, ainda bem que o programa não matou ninguém. É quase tudo pelo entretenimento, calma. Não vamos chegar nos finalmente. Rússia, sei lá. De repente, né? Nossa, e aí eles vão e desvendam realmente? Cada um faz sua Sim. versão, né? Aí Sim. tem que mais coerente, menos coerente e enfim, tem Existe os jurados que dão esse mais... Que é tipo o Jacan misticista, tem a Paola Carrossela do tarô, que são as pessoas que vão julgando os poderes e Não, as pior habilidades. que não. Os jurados são céticos. Eles são... que tem o investigador da polícia, tem o cara que faz... magia no circo, ilusionista. Então, não, os céticos que julgam. E quantos são? 10 jurados? Não, são 3 jurados. 3 jurados. Aí, no fim das contas, chega um que é o vencedor. Olha, e aí ele ganha o quê? Um prêmio? Uma bola de cristal lindona. Pô, ia ser legal, hein? Ai, gente, esse aqui é uma figura, viu? Tem que pedir o Pior programa. que vocês não estão rindo, mas é verdade. Sim. Mas não, ele não dar ganhou outra uma coisa. bola de cristal, né? Não, mas não é bola de cristal, mas é uma mão de cristal. Sério? Mas não ganha prêmio, sabe por quê? Porque ele cobra depois na consulta. Claro. Exatamente, porque ganhou a credibilidade, né? Aí o público fala, não. Um dos meus nossa, personagens vou me favoritos consultar. era um cara assim, tipo, todo de preto, mega gótico. O estilo, nota 10. É o mesmo com quem eu quero me consultar. E aí, era uma prova que eles tinham que sair de um prédio, só que escondido no prédio um monte de ameaças. E essas ameaças eram tipo uma galera armada escondida. Então, você tem que escolher. Se eu abrir aquela porta, vai ter um monte de gente armada vai me pegar. Se eu for por aqui, eu continuo o caminho. E aí, um monte de gente que já caiu nessa prova, né? Aí esse cara parava e falava... o cara que tá agachado ali do lado, ele tem uma tatuagem de um leão no braço. E essa tatuagem representa a parada do vô dele. O vô dele tá me falando aqui que aconteceu isso, não sei o quê. E o cara segurando a arma. É verdade. Sério? Gente, E o de cara vai arrepiar. o cara vai acertando tudo. Então, tipo, pra ele, mega fácil. Ó, vamos por aqui. E eu, cuida daquele negócio lá no teu joelho, que vai dar problema. O cara, meu joelho tá ruim mesmo. É maravilhoso, cara. Telefone dele. Então, Qual é o nome? Deve estar cara a consulta Nossa agora. senhora. Ele ganhou. No fim Mas das é contas. russo, né? Ele A gente ganhou? vai precisar de intermediários. Temos aqui, vamos contratar a né? Dasha. Já dá, Cara, já tradução entra, também, né? Não, a gente faz aqui um acerto de mulher para mulher. Tradução mística custa mais. Essa é né? breve resposta sobre o misticismo da Rússia. Muito breve. Vocês já fizeram algum episódio sobre isso? Acho que a gente fez. Bem capaz, né? A gente já tem finalizado esse Tem que Agora fazer, você- gente, tem que não, fazer. eu acho que- Agora, acho que a gente Porque ó, fez. ninguém acredita, né, que tem misticismo na Rússia aí, ó. Super. Você tem que Não, falar, porque as super. pessoas Não, acham isso que tá não, o no pessoal é nosso tudo sangue, cético. Não tem. Eu acho que quantidade de tarólogos agora que tem na Rússia tá assim com os engenheiros e advogados. Sério? Essa incerteza, né? As pessoas vão buscar caminhos, Exatamente. soluções. E a Isso é religião, muito como é que típico. ficou agora lá? Que Firme é e mais? forte, firme e forte. Firme e forte. Firme e forte também, ortodoxa a religião. Ela também nunca sumiu 100%. A religião nunca Mesmo foi. na época comunista. Mesmo na época comunista, não Ficou tem ali como. com o Estado. Eles meio que em paralelo, mas assim, eu lembro na minha infância todas as igrejas estavam fechadas. Todas. E de vez em quando abria, a gente adorava ver, porque é uma coisa sempre fechada. Gente, né? Mas e as gente- famílias faziam como pra então dar essa Olha, essa ao educação? meu redor não existia pessoa que frequentava a igreja. Mas você está falando na Crimeia ou em São Petersburgo? Porque também a gente tem que explicar isso, né? Ela nasceu em São Petersburgo, não Isso. foi? Mas você viveu mais na Crimeia. Sim.
Tá. E tanto na Crimeia como em São Petersburgo, era a mesma coisa ou por ser Sim. uma cidade menor tinha mais era, liberdade? Era a mesma coisa. São Petersburgo tem igrejas abertas por serem museu. Certo. Não por serem igreja para. Tem Hoje em as dia já atividades. mudou, mas Sim, sim, na antigamente era tudo aberto para entrar, para ver as Pra obras, ver. né? Aham. Mas as igrejas assim normais, né, porque tem em cada esquina, estavam fechadas. Não existia. Então não tinha educação religiosa. Não tinha, não tem. Educação não tem, é religiosa. Tinha aquela igreja lá na Crimeia, que é perto da casa do seu irmão, que era um cinema, né? Sim, também virou cinema. Tem essas coisas também, que as igrejas foram usadas para os outros Fins. outros né? fins. Porque Sim. afinal não ia poder ter atividade religiosa, vamos usar para alguma outra coisa. Mas assim, a gente falava, por exemplo, você sabe que os avós daquela menina, eles vão na igreja. Sim. Sério? Nossa, que diferente. Tinha isso. Tinha isso. A minha bisa, ela sempre rezava antes de dormir. Mas assim, ela nunca passou pra mim, olha, existe Deus, Jesus. Não existiam essas conversas, cada um por si. Mas o legal da sua avó é que ela nasceu, não tinha carro, ela morreu, tinha tudo, né? Tinha internet. Ela morreu com nasceu 100. em 1901 Olha. e morreu em 1997. Pegou tudo. Pegou tudo. Até Matrix. Não, por pouco, Pegou, né? Matrix olha, é 99. Não, droga, não pegou Matrix. Perdeu um bom filme. Mas Titanic perdeu. Aí pegou Titanic. Nossa, Não, mas pegou todos os grandes perrengues ali, né? E Do ela século acompanhou 20, isso. Ela acompanhou. Primeira, Não, Segunda Guerra. Lúcida, assim, no sentido. Não, de- total. Mas Ela... no final da Segunda Guerra ela já tinha mais de 40, né? Gente, é Sim, verdade. já totalmente 40. Na- Nossa, na- ligada fantástico. no que tá acontecendo, né? Não, mas em 1901, na Primeira Guerra, ela também já era adolescente ali, né? Sim. Então já tudo, tá né? pegando Na pegou Revolução tudo. de 17, era adolescente. Pensou a cabeça de quem viu tudo isso, Então. né? E ver um celular, imagina. Ela passava Nossa isso Senhora. ou tinha medo de passar, sei lá, por conta do comunismo, que, né, falou... Ela, todo pro mundo tem que resto ficar da assim. vida... Porque o comunismo, ele era diferente do começo do século até o final, né? Ele também não era sempre a mesma coisa. Aqui eu sinto que as pessoas acham que é o Stalin, a opressão, é sempre... Não, Não foi sempre não assim. foi sempre assim. Sempre mudanças. A época dos seus pais é a época de ouro, né? Que é a época do Eles Gagarin. pegaram a melhor época, Melhor sim, época. sim, Com com mais certeza. avanço, mais envolvimento, né? Sim, era Quais foram as legal. grandes questões que você viu que fala assim, putz, isso marcou pra mim? Mesmo nessa época que você tava crescendo, que você viu o comunismo cair... O que marcou, assim, pra você ali, historicamente, no país? Eu tinha que crescer, morar em outros países para ver o que marcou para mim. O que me... eu ficava indignada, né, com a quantidade de lugares privados. Nas cidades, na Rússia, você entra em qualquer lugar. Sim. Parques, não sei, tudo. Não tem como você, sei lá, viajar pra praia e tem parte privada. Tipo, como assim parte privada? Quando a gente foi pra viajar agora pro interior e tem uma cachoeira que a gente não pode entrar porque é da propriedade de alguém. Opa, tipo, como assim uma cachoeira de alguém? Sim. Cachoeira. Tá dentro da propriedade de alguém, então ficou privada. O comunismo Entendi. tem essa visão, né, de que é do do povo, Estado, né, né? do Estado. Então eu entendo que, sei lá, eu entrava nos palácios de São Petersburgo porque um dia aconteceu a revolução. Se não fosse, né, eu jamais entraria, jamais conseguiria ver essas obras e tudo. Teve acesso a tudo isso. Então, ou seja, a Europa tinha que passar também pelo aquele susto da Revolução Russa para, né, ceder umas coisinhas também pro povo. Sim, e com certeza. É o que a gente estuda até, né? A história do bem-estar social que veio pela Europa exatamente para poder fazer esse contraponto ao comunismo, né? Exatamente. Que dava tanta coisa para a população, assim, né? Sim, não, mas é isso, basicamente. E acesso à educação. Acesso à educação também. Isso era fantástico, né? Ainda está assim hoje? Não, o povo já não vai abrir mão disso. Jamais alguém vai pensar que você tem que pagar pela escola. Fantástico. Escola e aulas extracurriculares que também são pagas, hoje em dia não eram pagos na minha infância, mas
são muito acessíveis. As crianças, sei lá, frequentam a aula de teatro, de esporte, de natação, um monte de coisa. As crianças todas têm as aulas extracurriculares, inclusive a escola de música ainda é gratuita. Fantástico. E eles pagam, sei lá, não mais do que $100 por todas essas aulas extras. Então, é muito acessível. A sensação que dá é que só tem 3 coisas que funcionam lá, né? Que é a segurança, a saúde e a educação, né? Saúde já tá caindo um pouquinho mais. Um pouquinho, Qual sim. que tá caindo? Saúde. Saúde. Saúde, sim. Que é um custo altíssimo, né? Você manter uma saúde de qualidade acessível. Saúde já tá desabilitada. Assim, não é a mesma coisa. Mas era. Na época dos meus pais, né? A gente conversa bastante sobre isso, que eles tinham sensação de segurança nas coisas básicas. Educação, saúde e até salário. Salário, ok. Você não vai ficar assim, sem moradia, você não vai ficar passando fome. Não, isso não vai acontecer. E eu acho que isso foi muito importante assim, no crescimento deles, porque a gente já é mais neurótico. Ah, claro. Hoje tem aquela perseguição, né? Tem que crescer atrás do financeiro, né? Essa é uma parte legal. Tem partes que não foram legais. Por exemplo, meu pai tem um monte de crítica, que é falta de motivação também para as pessoas, né? Crescer e tal. Sim. Mas, por outro lado, não sei. Às vezes a gente se encontra com os outros nossos amigos que são da França, da China, né, no Brasil. A gente conversa sobre como que era nossos passados. E no fim das contas tudo muito parecido. Em que aspecto? Das dificuldades, assim? Ou da falta de dificuldade? Das dificuldades. A gente fala, não, antigamente era muito mais seguro. Sim, em todos os países era muito mais seguro. Enfim, em muito aspecto a gente conversa. Nossa, no nosso país também era assim. Não, mas tem coisa ainda, amor, que não se compara, cara. Pensar que quando a gente vai pra Rússia, demora pra eu desligar o meu modo de segurança de São Paulo. Sim. Mas a São Paulo também bem, né? Okay. Muita gente fala pra gente, porque vocês falam assim, porque é São Paulo. Porque é São Paulo. Não, claro. Porque São Paulo tá no topo, né? Mas é isso, você... Nos cuidar com segurança, Você vai, por exemplo, até para cidades do interior, já é comum você ter portão alto nas casas. As pessoas têm uma certa preocupação que há um tempo atrás não tinha, né? Lógico que, dentro de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, as grandes cidades sofrem mais com esse problema de violência. Sem dúvida. E a Rússia, cara, é uma cidade... Moscou é uma cidade tão grande quanto São Paulo. E eu não tenho receio nenhum quando eu tô lá. Então demora pra desligar, mas depois quando você relaxa, eu lembro que, sei lá, a gente andando de madrugada na Praça Vermelha, madrugada assim, 3 da manhã. Você fala, cara, onde que eu andaria dessa maneira tranquilo com o celular na mão, buscando um lugar pra sei lá, tomar mais uma saideira. Tipo, tranquilo, tipo, em segurança. Não tem, cara. E é muito louco você ver como que a gente banaliza a violência que a gente vive, e pra eles é um absurdo pensar que, alguém mataria você por um celular. Você fala, se você reagir, o cara se assustar, ele vai dar um tiro, ele vai te matar. E a gente sabe que isso acontece, né? E lá é uma parada impensável, e não por, sei lá, por falta de arma. Tem arma em tudo quanto é canto também. Mas você não tem esse risco de alguém matar você por conta de uma parada material. Não, assim, banal, né? Banal. Não, sim, isso realmente é a violência banal não existe. Mas vocês acham que essa visualização é só da Rússia, a Rússia e a Europa inteira? Ou a Rússia porque tem esse histórico de ter crescido com um comunismo, uma igualdade aí da população? O que vocês acham disso nessa área de segurança? Por exemplo, se alguém roubar lá, qual é a penalidade? Você sabe? Então, mas eu acho que essa é a parada. Se é mais pesado? Eu acho que começa antes. Por que a pessoa vai roubar? Sim. Porque assim, a parada aqui, acho que ela tá muito enraizada na desigualdade. Sem dúvida. Então a gente tem um problema social e a nossa violência é um efeito colateral. Sem dúvida. Então lá é isso, tipo, o que motivaria alguém a pegar em arma? Então, né? Um detalhe, a questão da família. Eu acho que os valores e os princípios são bem enraizados, né, para
para essa geração nova que vem aí. Os pais falando, dando princípios de que não vai pegar, não vai se apropriar de alguma coisa que não seja sua. Porque a dificuldade em si, a gente vê, vocês também devem ter ido para a Índia, a gente também tinha tranquilidade de você ir para os lugares, porque embora houvesse assim uma desigualdade enorme, existe um princípio familiar, né, que é passado isso para as crianças e adolescentes, do respeito ao próximo, de não pegar nada. Então, embora ali tivesse uma fome, miséria, a gente não tinha essa insegurança de, olha, você vai ser assaltado, você não pode ir com o celular. Então, eu acredito que muito do que a gente vê na Europa é em decorrência dos valores que são transmitidos pelos pais. E isso faz uma formação que, mesmo que exista uma situação muito difícil, a pessoa encontra outros caminhos e não prejudicar o próximo dessa forma, né? Matar, foi uma banalidade. Não, mas eu ainda acho que... eu fiz primeiro cinema, depois eu fiz relações internacionais. Tá. Aí quando a gente vai estudar sociologia ou ciência política, propriamente dita, uma coisa que ela é primordial para a formação da cultura de qualquer população é a maneira como você lida com os problemas básicos. Sim. Então, quando você vai por exemplo, da Índia, você tem um alicerce de religião que ela é muito forte na cultura como um todo. Então, dependendo que é lógico, a Índia também é um universo à parte, porque ali dentro você vai ter centenas de identidades diferentes, você vai ter um monte de cultura diferente, tem um monte de religião ali dentro, mas dependendo do lugar onde você tá, o princípio da coisa material não é tão importante quanto o cuidado que eles têm com a espiritualidade, com a parada de você se relacionar com o seu ambiente. Isso é completamente diferente. A nossa cultura, cara, você cresce vendo que você só vai ser alguém quando você tiver o bem material, quando você conquistar. E por mais que você fale, mas tem também o princípio da família, o pai que ensina, a avó que ensina, só que pro moleque que não tem nada, não tem um calçado, não tem uma comida, ele olha, eu tô falando isso até num exemplo próprio, porque eu cresci em periferia, tipo, numa realidade muito cruel da gente colocar qualquer criança ou qualquer ser humano. Eu sempre brinco que eu tive muita sorte, e pra mim a sorte é a junção do preparo, mas a oportunidade. Fiquei órfão cedo e tive muita oportunidade de fazer coisa errada. Só que eu tinha ali uma obstinação e uma ambição que eu queria conquistar as coisas da maneira certa. Mas é muito difícil quando você é adolescente, não tem um amparo dentro de casa. Você vai pra uma festa e você vê qual que é a mesa que tá mais farta. Sim. É a mesa do bandido. É a mesa que tem a bebida, é a mesa que tem as meninas. Eu lembro de uma vez que eu tava num baile, que quando a polícia chegou, ela falou, quem tá de 12 molas vai pra um lado, quem tá sem vai pro outro. Eu, obviamente, não tinha 12 molas, que era um tênis da Nike muito caro. Então, pra ele já era tipo filtro. Quem tem isso daqui tá errado. Como assim você tem isso daqui? Sim. E mora aqui? Não é pra ter. Então já é quase que como o filtro do negócio. E aí quando a gente pega a própria maneira como a nossa industrialização ela aconteceu, ela é precária porque a nossa base econômica é sempre o commodity. Então a gente entrega, vai pra fora tudo que a gente tem de melhor e a gente importa o negócio especializado. E essa curva de tecnologia e commodity, ela não acompanha o crescimento social. Claro. Então, claro que alguém que é especializado tem um valor agregado muito maior do que alguém que está produzindo a matéria-prima. Sem dúvida. E aí, quando você espalha isso para a população, a gente não tem uma formação básica da escola tradicional, quanto mais uma escola técnica ou algum tipo de especialização. Então isso já divide a população de uma maneira drástica. E as oportunidades que você tem de acesso quando você está dentro da periferia são muito, muito difíceis. Então até essa própria parada de cultura. Às vezes é o centro de cultura do lugar que vai salvar o garoto, que vai salvar a garota ali no negócio. No meu caso, foi encostar na educação. A educação foi o que me tirou ali e que me trouxe uma possibilidade de fazer as escolhas de uma maneira diferente. Mas Só você que, teve isso sozinho? então, eu acho que nada é sozinho, né? Tudo é do nosso ambiente. Do meio, Só que né? eu não só tenho um exemplo do meu lado, sei lá, minha irmã, que tem uma vida completamente diferente da minha, porque é isso, cada ser humano é um universo em crise, né? Claro. Então, eu acredito demais
que você precisa encostar de várias maneiras em muitos pilares diferentes de formação do ser humano para você construir uma sociedade que ela é mais igualitária. Então, por exemplo, o lance de você penalizar ou colocar a pessoa dentro da cadeia de uma maneira assim muito simples, a gente tem a terceira maior população carcerária do mundo. A gente está atrás dos Estados Unidos, da Rússia e depois vem o Brasil. Se pensar nos Estados Unidos, cara, como que eles têm uma população carcerária tão grande? Ah, porque é cadeia que traz segurança. Não, a gente tem a terceira e a gente não se sente seguro. Porque não necessariamente esse sistema ele é eficaz. E nos Estados Unidos, inclusive, é uma máquina de fazer dinheiro, Sim, cara. sim. Tipo, o sistema carcerário em si, Privatizado, né? Então, e é muito louco. E se você pensar em abrir mais lugares na cadeia do que você abrir mais salas de aula, ou você abrir mais apoio, demonstra como que a gente está indo direto na tentativa de solução de um problema, numa parada que tá tão enraizada invertida, né? É isso, a gente tem que ir lá na raiz, cara. A raiz é outra. Você pode continuar cortando aqui que vai continuar crescendo. Porque aí é o fim, né, do problema. Exatamente. É onde você tá penalizando, né? Mas qual é o início do problema? Por que você teve que penalizar? Porque aí tá te faltando educação. Né? Se você pensar numa Finlândia da vida, tipo, numa Suécia, que eles estão num cenário de social-democracia real. Porque, cara, pega o melhor de dois mundos ali, né? Tipo, tudo que você vê que dá certo, mas dá certo também porque é uma população, cara, infinitamente menor do que a nossa. Claro. A gente tá falando, tipo, de um controle também e de uma noção de crescimento que é diferente da nossa que tá no nível de terceiro mundo. Então, eu lembro que tinha muito essa discussão também na universidade sobre como que agora você tem, né, várias políticas para você segurar os impactos do meio ambiente. Então, pô, vocês não podem explorar muito petróleo, não pode explorar muito essas ações. Só que a Europa e os Estados Unidos, explorou pra caramba. Então, depois que vocês exploraram tudo, vocês falam pra gente, não dá pra fazer desse jeito, hein? Mas vocês ganharam dinheiro por causa disso. Sim, a gente se arrepende, a gente tá muito triste com todo o nosso dinheiro, exatamente. mas olha, não podem fazer desse jeito. É por isso que agora tem aquela inversão, né? Então é o seguinte, vamos cuidar da Amazônia, tá bom, mas aí vocês dão dinheiro aqui, porque você entendeu? Vocês destruíram aí, então vamos né, dar o dinheiro aí pra ajudar aqui. Que é o mesmo problema que você pensa, tipo, sei lá, a França tem um problema gigantesco com os imigrantes. Tem muito imigrante vindo do Oriente Médio, da África, não sei o quê. Sim, mas vocês arrebentaram esses lugares no passado. Se esses lugares tivessem a capacidade de desenvolvimento própria, não tinha ninguém vindo pra cá. Também é um efeito colateral aí do que o sistema fez. Você vê, tipo, o que a França fez, cara, com a Argélia, o que a Bélgica fez com o Congo, o que a Inglaterra fez com a África do Sul. Não precisa ir muito longe, cara. A gente olha, sei lá, na década de 50, 60, você tinha um apartheid rolando comendo solto e a galera, de boa, Império Britânico, show de bola. Lógico que hoje a gente tem uma visão diferente porque a gente tem a distância histórica, né, das coisas. E eu acho que é um princípio importantíssimo, inclusive, para o nosso desenvolvimento pessoal. Eu consigo olhar agora para minha linha de evolução, para tudo que aconteceu com mais clareza porque o tempo passou. Claro. Então a gente, às vezes, acaba caindo muito, né, sempre nessa discussão porque gera curiosidade, não sei o que, as pessoas querem respostas simples para problemas complexos, né? Não existe. E aí até na própria família da Dasha, você tem tipo uns exemplos assim que eu acho que são distintos, né? Do quanto que foi ruim para uma parte da família e do quanto que foi maravilhoso para outra parte. O quanto que uma família perdeu, o quanto que outra família ganhou, né? Acessou pra caramba. E aí, por que você acha que teve essas diferenças lá? Não, é simples. Por exemplo, a família da minha bisa, ela... mataram o marido dela quando os bolcheviques chegaram, mandaram ela para a Sibéria sozinha, com 32 anos, com 5 filhos pequenos, tiraram todos os bens. Era um tempo de coletivização. No mesmo tempo, meu avô, ele estava trabalhando na terra, sim, com cavalo, braçal. Sim. Era adolescente e... ele começou a ter acesso aos tratores, máquinas, ele começou a crescer, ele teve a educação, ele virou militar, fez carreira. Virou prefeito. Depois ele foi para a guerra, ele fez faculdade, ele teve acesso que jamais ele teria na vida. E eles se casaram, ele casou com a filha do inimigo do povo, que a minha avó tinha que esconder até o passado dela, pegar o sobrenome da mãe, enfim, era um horror.
a mãe dela, que é minha bisa, pro resto da vida tinha medo de policial. E engraçado que as duas choraram no enterro do Stalin. Sério? As duas? A que foi prejudicada e a que Louca. teve... Sim. Nossa! Síndrome de Estocolmo, né? É incrível. Aham. Verdade. E isso é dentro de uma família. Sim. São exemplos fáceis, assim, de avaliar. E agora com os seus filhos, né? Porque eles têm 2 filhos, o Igor de 8 e o Leozinho de 4, né? Como é que é essa mistura de culturas? Pra gente é tão natural já, né, que eu não sei nem por onde Não vê começar. Mas uma diferença, coisa né? que eu acho legal é que ele tem os gostos das coisas em russo e tem o gosto dele das coisas em português. Olha, E por a gente exemplo... tinha um combinado, principalmente com o Igor, né, quando ele era pequenininho, que todo o conteúdo que ele assistisse ou consumisse tinha que ser em russo, porque o restante dos estímulos ao redor dele eram em português. Então, na Perfeito. escolinha, comigo, com os amigos e tudo mais. E isso ajudou muito a acelerar e a desenvolver. Os dois hoje têm uma dinâmica que eles brincam em russo. Aí, se eu chego perto, o Igor já vira uma chavinha para eu participar incrível. e começa a falar em português. em português. E ele tem as histórias que ele conta em russo, as histórias que ele conta em português. E ele exercita muito as paradas que ele consome. Então, tem coisa de desenho que ele gosta, que só tem em russo, que ele não tem com quem dividir. Pois então, é. o parceirinho dele é o Léo. É com ele que eles assistem lá alguns desenhos, alguns filmes que são estritamente ali em russo, né? E aí a gente tenta ir dosando e dividindo isso em várias camadas diferentes. Por exemplo, ele tá muito fã agora de Harry Potter. Tá. A Dasha lê Harry Potter pra ele Em russo? e a gente assiste junto em português. E aí vai fazendo essa distinção e ele vai pegando as coisas dos dois universos Fantástico. e vai mesclando de uma maneira tão fluida também na cabeça dele que não chega nem ser uma questão, né? Tá realmente Enraizado já. né? É porque criança, né? Tem Quando uma você facilidade. faz. Por isso hoje as escolas bilíngues têm Faz crescido tanto muito, porque sentido, perceberam que criança é muito esponja, né? Então, se você dá o estímulo, ela vai, né? Ainda mais que tem a mãe falando ali direto, né? O bom é que o pai ainda não pegou o russo, Você o Não, alfabetizou até pra não em russo? atrapalhar essa relação. Sim. Ah, como é que você começou? Sei. Com uma cartilha, com livros? Porque isso é interessantíssimo. O Igor, eu não precisei fazer nada, na verdade. É mesmo? Só falando. E como é que ele aprendeu as palavras, a escrever as palavras Você sabe em que eu russo? não sei. É mesmo? A gente tem muitos livros. Precisamos Olha, fazer um vídeo com ele pra ele Aí, ó, explicar. tá Aí, ó, Mas como ele é que também não fez? vai explicar. Porque ele tem muito talento por línguas, idiomas. Impressionante. Ele tem interesse, ele quer estudar chinês, ele tem interesse pelo Olha. japonês. Ele... Lembra quando ele era bebezinho, ele Línguas tinha acho que orientais, 3 né? anos, ele sabia o alfabeto em inglês, o alfabeto em português, ele falava o alfabeto Nossa. em francês. Sim, falava também. Ele sempre gostava. É. Ele aprendeu alfabetos por desenhos, assim, sozinho. Não, ele aprendeu geografia antes de ler. Que Como assim? antes de dormir, ele perguntava de algum país, aí ele queria ver como que era o país, como que era o mapa, como era a bandeira, como eram as pessoas daquele país. Aí eu tenho um vídeo dele que ele não... Acho que ele tava com 4, acho que foi antes do Léo nascer, inclusive. Que aí a gente tava com o mapa mundi, ele não sabia ler, eu apontava o país e ele falava qual que é o país, Que qual que é. memorização. Eu mando esse vídeo pra vocês depois, cara, Nossa, é incrível. queremos. É bárbaro Que aí isso. tem eu aponto, tipo, uns países, sei lá, as Filipinas. Ele fala que é Filipinas. Aí ele fala, você sabia que aí eu, sei lá, eu mostro a bandeira da Síria. Sabia que a bandeira da Síria tem 2 estrelas? Aí eu falo, sabia. E aqui, é o México. Eu tenho uma amiga que foi pro México. Que país é esse? É a Polônia, não sei o quê. Aí quando eu aponto pra Rússia, ele, a Rússia, né, papai? Tão óbvio, né? Que óbvio. Isso com quantos anos? 4 Ele aninhos, tinha mais ou menos? 4 aninhos, Meu Não é cara. importante você colocar o mapa mundi no quadro. Não, e gera essa criança. interação, né? Gera interação, gera o interesse. Com A gente tava né? um dia, acho que a gente tava indo de Uber pra algum lugar, aí o Igor olhou e falou assim, nossa papai, olha a bandeira do Equador. E aí o Uber fez, caraca, nem eu sabia que era a bandeira do Equador aquela ali. Aí eu falei, é a bandeira do Equador. E a gente aí eu comecei, e aí, como é que é a bandeira do México? Ele, a bandeira do México é assim, tem uma... Mas ele tem habilidades especiais? Você sabe se tem que ir avançado, alguma coisa assim? Ou não?
Porque é uma habilidade. Não, ele falou ele tava lembrando de umas coisas, porque ele tem realmente uma memória muito boa. Pois é. E a gente tava falando pra ele, nossa, filho, sua memória é incrível. Ele falou, só pras coisas inúteis. Não, e olha isso, essa foi maravilhosa. A gente tava indo pra escola do Leozinho e era dia do brinquedo. E aí o Leozinho pegou um carrinho e o Igor falou assim, eu lembro do dia que a gente comprou esse carrinho. Foi no mesmo dia que eu comprei o Alberto do filme Luca. Eu falei, foi nesse dia mesmo. Aí eu falei brincando, e que dia que era? Ele disse, era domingo. Aí ele falou assim, era 2021. Aí eu falei, mas que dia de 2021? Que mês? Ele, agosto. Tá brincando? Aí eu falei, mas que dia? Aí ele, dia 21. Aí eu falei, dia 21 de agosto de 2021? Era um domingo. Aí eu falei, Aí eu ri pra Dash, Aí eu falei, Dash, ele acertou. Só não sabemos se foi nesse dia mesmo, mas que era que domingo. Mas que era domingo, 21 de agosto de 2021, era nesse dia. E as Mas professoras... deve ter feito algum processo mnemônico. Mas as ele associa, ele tipo, associa. Não, porque é isso, ele vai colocando, tipo, as paradas juntas. Ele fala, tal filme vai lançar dia tal, que é do lado do aniversário de tal pessoa. Ele não esquece mais. Aí você pergunta, tipo, ele sabe o aniversário dos amigos, os nossos, os parentes. Ele é tipo a nossa enciclopédiazinha. Hoje o ensino é esse. Você faz por associação, as muito crianças mais fácil. guardam mais tempo. Pode ser que isso é naturalmente. Mas é uma habilidade realmente Sem que ele dúvida. tem. A professora já falou alguma vez assim, nossa, ele tem uma habilidade... Ele nunca demonstra isso nas aulas. Que não serve pra nada, né? Não, porque O dia que tiver a prova de que dia foi o brinquedo que a gente comprou no Revec, Aí ele acerta. 10. Mas é engraçado porque comigo também era a mesma coisa, porque... ele é muito avoado. Ele Igual eu. completamente... Ele não consegue se focar. Ele interessa facilmente por algumas coisas, mas se ele não se interessa, já mas é. quando ele deixa. tem, mas quando ele tem hiperfoco, cara, tipo, Por isso que eu falo que deve ter alguma ele tem um habilidade. hiperfoco com astronomia. Ele adora o assunto de astronomia. Aí a gente tava em algum lugar. Foi no final de semana agora. O pai perguntou pro outro filho: filho, você tem medo de quê? Eu tenho medo de cobra. Aí o Igor falou assim, eu tenho medo de buraco negro. Aí o cara, tipo, achou, que personagem é esse buraco negro? Ele, não, buraco negro, uma massa de gravidade. Uma massa de gravidade que suga até a luz. Aí o cara, o buraco negro. Por isso mesmo, né? Realmente dá medo, né? Pensando num negócio tão denso, tão forte que suga até a luz. Cara, temos um problema. Por isso Olha que eu só, falo, né? ele tem umas características muito... Por isso que eu achei que a professora já tinha falado alguma coisa assim, olha, ele tem uma habilidade especial para isso, ele percebe mais, grava mais, porque inteligência não é nota. Inteligência é a habilidade que a gente tem de sair das situações, então resolver as situações. Exato. Isso é uma pessoa inteligente. E veja que ele consegue, talvez essa coisa dele ficar voando, é que ele deve pensar em tantas coisas ao mesmo tempo, Ele tá maquinando, não é? né? Não, mas o Igor pra gente é um universo à parte. Não Ele é? sempre se surpreende a gente. E ele consegue tirar do sério a gente. Ele mexe Ele tem muito. as manhas. O Leozinho... Questiona muito. Muito Questiona questionador. muito. Muito Isso questionador. é Você típico. precisa convencer. Não dá pra Olha lá. mandar no Igor. Você vai trazer ele Não com adianta, argumentação. assim. Isso Vai fazer tal coisa. não Por quê? Mas pra quê? Não sei o quê. Não. Por exemplo, escovar o dente. Eu não quero escovar meu dente. Não quero. Não. Até que eu falei, então chega aí, meu camaradinho. Deixa eu mostrar pra você um negócio. Você mostrar, Isso. tipo, umas fotos de cárie no Google. Isso. Aí ele, é isso que acontece com o dente quando a gente não escova? Exatamente. Não tem briga. Igor, não é escovar o dente. Opa, pra já que eu não quero meu dentinho daquele jeito, não. Tô convencida. Mesma Tudo tem que ter coisa- lógica, né? Tudo tem que ter uma razão tem para... Tem que estar encostado. Aí uma coisa que foi muito engraçada que rolou esses dias, que ele fica maquinando, pensando e ele gosta muito de falar. Só que até um tempo atrás, cara, ele fala tanto que às vezes eu penso nas minhas coisas. Não é tô aqui. possível acompanhar. Não Aí é eu tô ali de mão dada, mesmo? eu tô de mão dada com ele, ele tá lá. Blá, 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 blá. Só que agora ele tá numa fase do justifique sua resposta. Que antes eu falava, verdade, isso aí. Só que agora ele fala, ei papai, o que você achou da história? Eu falei, muito boa, qual a parte que você gostou mais? Aí eu falo, aquela parte, eu vou pegando umas palavras-chave, aquela parte da baleia. Mas por que a da baleia e não a do gafanhoto? Eu falo, então, baleia aceirada. Isso com 8 anos.
Aí 8 você anos, fala, então, cara. porque é da baleia, né? Me Nossa. explica aí, filhos, por que você acha que eu acho que a da baleia é melhor? Fala você pra mim. Me conta, aliás, que ele me contou, eu achei bárbaro, a história da questão do russo, né? Sim. Olha isso, o filho dele, gente. A gente tava no carro. Olha isso. Aí a gente tava conversando alguma coisa e pintou uma dúvida em inglês. Aí eu tentei puxar uma conversinha com ele em inglês pra ver como é que tava o inglês da escola, né? E tipo, não tava rolando. Falei, pô, mas você faz inglês na escola, cara, e não sabe? Ele sabe como é, né? Acho que a aula não é tão boa ali pra mim, eu não consigo pegar tanta coisa. Aí eu falei, pô, mas você fala russo também? Ele, mas é claro, eu treino russo todos os dias, eu converso muito com a mamãe. Falei, é? Aí eu falei, aí tipo, deu uma provocada, mas então se a gente morasse na Rússia, você acha que você ia falar bem português? Ele, acho que não, a gente não conversa tanto, né? Com a mamãe eu converso mais. No papai. Oh, meu Deus do céu. Toma, de graça. Tá ali, graça. tranquilo. Com 8 anos, Vocês hein? viram, né? Tem que conversar, né? Mas Tem que conversar, porque senão vai levar uma dessa. Também, que sempre, sei lá, eu tento dar um sermão ali, eu tentar convencer ele de fazer as coisas, Sim. e eu pego minhas histórias como exemplo, né? Então Sim. ele não quer comer alguma coisa, eu falo, pô, o papai quando era criança não tinha isso daqui pra comer, eu tinha muita vontade, tal, não sei o quê. Ah, eu não quero tal coisa. Cara, na minha infância não tinha, brinquedo não tinha, né? Daí você vai vendo, minha infância era uma merda. E aí um dia ele tava fazendo birra pra ir pra escola. Sim. E ele perguntou, papai, você gostava da escola? Eu falei, agora é momento de brilhar, né? Adorava a escola, era o melhor momento do meu dia. Tinha muitos amigos, não sei o quê. Eu terminei de falar e ele falou assim, caramba, pai, até que enfim uma história boa da sua infância, né? Outra história. Tudo é difícil, tudo é um sofrimento. Gente, mas é a escola é legal. Que bom que a escola era legal pra você, papai. Eu tô querendo saber, a história do sofrimento pega pra ele, olha, eu não comia, porque eu não tinha isso pra comer. Ele come? Come. Ah, ele come, lá em casa não funciona. Não, teve um dia, cara, que ele falou, tava fazendo um negócio assim, e assim, eu tenho umas comidas pra mim que são afetivas. É simples, mas, cara, quando eu como aquilo ali, eu tô no céu. Tá. Então, pra mim, um desses pratos é arroz, feijão, um ovo frito com a gema mole e carne moída. Pra mim é Natal fora de época. Nossa, eu tô feliz da vida. Aí teve uma semana que eu também tava muito hiper focado nessa... Era uma semana que eu tava precisando muito de um abracinho afetivo, então eu tava focado nessa comida. Aí ela entrou na cozinha e falou, não acredito, carne moída de novo? E deu uma resmungada. Eu falei, puta, aí pegou num lugar. Eu falei assim, filho, deixa eu te contar um negócio. Papai não tinha carne todos os dias, então quando eu tinha uma carne moída, era um negócio pra mim espetacular. E expliquei pra ele e tal, ele saiu, aí ele voltou e falou assim, papai, me desculpa pelo que eu falei, porque eu realmente acho que te machuquei, né? Eu não queria que você pensasse isso de mim. Aí eu falei, não, filho, tá tudo certo, abracei ele e tal. Só que é muito louco, porque desde pequeno eu tento ao máximo deixar ele lidar com todas as emoções que ele tem. Perfeito. Então, por exemplo, tem gente que tem pânico de choro de criança. Sim. Eu acho que é importante, ele precisa sentir tudo. Ele tem que se sentir frustrado, ele tem que sentir raiva, Exatamente, ele tem que se sentir abraçado, acolhido. Então, é uma maneira dele de colocar pra fora. E a gente, às vezes, fica... tem o Neil deGrasse Tyson, que ele fala que a gente passa 2 anos da vida do ser humano ensinando ele a andar e falar, pro restante da vida mandar ele calar a boca e ficar quieto, sentado. Pior que é. E aí eu tento, sei lá, ao máximo fazer esse exercício. Eu lembro dele muito pequenininho, sei lá, fazendo um escândalo no mercado porque ele queria comprar o doce e eu não ia comprar o doce e eu queria que ele entendesse que eu não ia comprar o doce. Então eu tava deixando ele chorar ali e tal, não sei o que. E vinha alguém, você não tá vendo que ele tá achando que você não vai comprar o doce pra ele? Eu falei, não, porque ele precisa entender que não é essa escaramelo a vida aí, né, cara? Ele tem que entender que tem coisas que a gente não vai ter e tá tudo certo. Então qual que é sempre era a minha postura? Eu falei assim, filho, você pode chorar, tá tudo certo. Quando você quiser um abraço, você quer conversar, o papai tá aqui. Daqui a pouco aquela mensagem entra, tal, não sei o que, ele vem e se sente confortável. Eu lembro de uma vez que ele começou a fazer um escândalo, assim, tipo, de um negócio muito aleatório que tava no prato dele. E aí ele começou a gritar, a berrar. Eu falei, filho, a mesa é o lugar pra gente compartilhar, comer, conversar, não pra escândalo. Você pode fazer o escândalo que você quiser no sofá, autorizado. Pode chorar quanto tempo você quiser. Perfeito. Quando você quiser conversar, o papai e a mamãe estão aqui e a gente pode conversar. E aí eu coloquei ele no sofá e sem brincadeira ele chorou uns 40 minutos assim de se esgoelar. Que a gente se olhava assim, caraca, vamos desistir, né? Vamos dar um braço a torcer. Né? Mas a gente segurou a onda e a gente tem muito Vai ter que disso, esquentar né? de novo. A gente não intervém
na ação um do outro, né? Perfeito. Então, se a Dash tá numa conversa, eu não vou ser eu tirar a bomba e falar assim, não, é verdade, filho, não, toma aqui, não. Ele não pode ter isso esse... é perfeito como casal, né? E aí a gente tem isso combinado. Então, os dois A seguraram a gente onda. pode depois. Exatamente. Falar, não gostei que você fez e tal. Isso. Mas não no Mas na momento. hora deixa Até pra rolar. fazer esse acordo, né? E de onde Perfeito. que você acha que vocês tiraram essa inteligência emocional? Porque é o seguinte, a geração nova não está sabendo criar filhos, né, Suzy? Então, assim, é tudo muito imediatista. Ai, preciso do celular, a criança faz aquele escândalo. Tá bom, tá o celular. Ou então, uma chupeta, né? vamos ficar... exatamente. Vamos ficar com as Chuparam crianças chupeta? quietinhas. O Igor pouco e o Léo não, né? O Léo Não, o Léo pegou. pouco, também, não. pouquinho. O Léo também foi só um pouquinho. Um ano os dois já desempenharam. Nossa. E foi, tipo, super fácil. Não foi aquela coisa, tipo, de escândalo. Um Fizeram dia... troca? Como é que foi? Não, nem foi Nada? troca. O do Igor rasgou uma vez, aí a gente falou assim, pode ficar com essa é a sua. Aí Com um perdeu o pouquinho, prazer, só assim. tinha um tequinho assim de borracha. Não preciso mais disso. Gente, uma boa ideia. Olha Aí, ó. você quer tirar a chupeta do seu Deixa filho? acabar. Deixa acabar. Não substitui. Exato. Sensacional. Fala, nem tem mais no E fala, não supermercado tem, pra comprar. acabou. Não, é Sim, porque. Não, mas ele nem passou pela cabeça dele, porque ele tinha a chupeta. Sim. Não tem mais, pronto, não tem outra. acabou. Era Vida que essa. segue, bola pra frente, né? Isso com um aninho. Um aninho. Que beleza. Não, mas esse do escândalo, ele chorou 40 minutos, E terminou aí? de chorar, voltou pra mesa, deu aquela risada assim... Papai, eu estava muito nervoso, mas acho que agora eu consigo conversar. E aí, beleza, ele falou assim, olha que demais, passou a raiva, passou a angústia, cara, e passa mesmo, depois volta e conversa. E aí tem muito disso, às vezes tipo, ele sai com aquela frustração, depois ele volta, ele mesmo pensou na questão e ele encontrou ali o Você tá o desenvolvendo caminho. a resiliência nele de uma maneira fantástica. Total. E é uma preocupação danada, Inteligência cara, emocional. porque eu quero muito que... eu acho que o aspecto social, ele é o principal para você poder desempenhar qualquer coisa, em qualquer carreira, em qualquer área. Sim. Se você não tiver soft skills, se você não tiver uma habilidade de viver em sociedade, você tá lascado. E a gente é um bicho social. Sim. Então, desde muito pequeno os dois, eu tento fazer com que eles entendam muito bem até onde vai a liberdade deles, onde que eles têm que respeitar, como que eles precisam se portar junto com outras pessoas, e não naquela regra de etiqueta punitivista. Não, cara, de se sentir bem. Você não gosta quando alguém vem e te agradece, você não gosta que quando alguém te machuca pede desculpa, você não gosta quando alguém chega pra você e pede se pode pegar ou não. Então a gente tenta criar esses ambientes, né? Então, um combinado que a gente tem com eles, vocês não são obrigados a comer nada, mas não pode falar que não vai comer antes de experimentar. Experimentou, não gostou, eu não vou forçar a barra. Você já experimentou, você sabe dizer. Então, às vezes, o Igor ele vem provar com aquela cara de... Sofrimento. Bom, gostei. Então, é muito isso. A gente, às vezes, acaba se privando, indo pelo fácil, porque a gente também desenvolveu isso da liberdade condicional. Você dá liberdade, mas controlada. Porque se você deixar ele escolher, Danoninho e batata frita todo dia. Então a gente vem com a Vida. falsa liberdade, que é, você pode escolher esses dois amendoins. Qual que você quer, o marrom ou o branco? Eu não tô falando que ele pode escolher qualquer coisa, não. Dentro desta gama aqui de possibilidades, o que tu escolhe? Daqui eu quero esse. Ele escolhe cenoura, batata, não, cenoura, alface ou pepino. Isso, ele escolhe o que ele quer. Perfeito. Mas Olha, alguma tem das essas coisas tem que três, escolher. exatamente. Pode escolher. Exato. Você teve uma educação mais rígida? Não. Lá? Não. Não, Como é meus que é? pais são... eu considero eles muito jovens, eles me tiveram, assim, não tão jovens mas eles, assim, de espírito muito jovem. Tá. Com 30 anos, e eu tenho um irmão mais velho, e eles eram muito, assim, pra frentex. Então, a nossa casa sempre tinha muita gente, muita festa, meus pais são brincalhões, e eles eram mais preocupados um com o outro do que com as crianças. As crianças, então... Se viram? a gente teve muita liberdade. Tanto que às vezes eu, assim, pensando assim pra trás, pensando, nossa, é muita liberdade. Ainda bem que era na Rússia, né? Digamos assim, né? Não, sim, mas assim, a gente, sei lá, nas férias eu saía de manhã com as amigas e voltava à tarde, sem celular, sem nada. Meus pais não sabiam onde eu tô. Sabiam que eu tô por aqui. Tava ali, Sim, né? Tava por ali sim, mas a gente as amigas. por exemplo, eu lembrava que a gente entrou numa construção de prédio.
Um lugar perigoso. Que lugar Sim. tranquilo, né? Pra passar. É. A minha mãe não sabia disso. Ficou sabendo faz pouco tempo. Depois passou os cabelos. Quase infartou, né? Depois de saber. Não, eu falo, nossa. Isso não passou pela minha cabeça. E as divisões de tarefas eram feitas na sua casa ou vocês tinham alguém que fazia todo o trabalho A doméstico? gente não tem na Rússia isso. Aí. Não tem. Isso, na verdade, limita muito a mulher voltar a trabalhar, né? Porque, querendo ou não, ela vai ter que acompanhar filhos e coisas domésticas. É muito, muito difícil, né? A vida é muito mais difícil nesse sentido. Talvez a cobrança também é menor. Né? As crianças também, sei lá, não vai ter comida fresca todo dia, mas vai saber abrir a geladeira e esquentar a sua própria comida. Então, sabe? E para arrumar a cama, passar um aspirador, essas coisas básicas, sim, pôr o cada um- lixo na cada rua. um faz o seu. cada um faz o seu, mas isso depende muito de família para família. Tá. Assim. A minha mãe, ela era sem regra. Às vezes ela fazia tudo, porque a gente fazia tudo de qualquer jeito. E às vezes ela falou, não vou fazer mais nada. Vira. Se vira. Assim. Então Cheguei. depende muito da... Tô cansada. E você com os teus filhos? Eu sou muito minha mãe. Também. Vai Também. fazendo aí. Pois é. Como que eu falava o Belchior? Belchior. O Belchior, como que Qual? eu falava? Que apesar de tudo que fizemos, ainda Ah, somos nossos sim. pais. Nossa. Apesar de tudo, ainda somos os mesmos e vivemos com os nossos pais. Como a gente reproduz, né? uma Sem perceber. repetição, né? Tem. Tem. Pois é, eu me reconheço muito às vezes. Nossa, igual a minha mãe tem que corrigir essas coisas. Ótimo. Mas isso continua na Rússia, você diz? Que a dificuldade das mulheres a voltarem para o mercado de trabalho por conta disso? Agora tá tudo muito diferente. Agora as mulheres não casam tão cedo. Tem vários fatores, né? Agora tem mais... você pode contratar a pessoa para te ajudar em casa, que não existia antigamente. Agora pode. Só que é muito mais caro, por exemplo, do que aqui. Sim. Né? Então, as pessoas... não Porque têm lá tem muita- menos desigualdade social, né? Então a pessoa não vai submeter a receber salários menores. Não é? vai. As Então- pessoas que limpam casas lá recebem muito Ganham bem. bem. Muito É bem. igual o rolê também de manicure, né? Que é um negócio que é Que caríssimo. também As é caro. manicures andam de BMW. Olha, tá vendo? Por isso que vai muito brasileiro pra Europa receber. E o brasileiro tem uma fama de ser bom, né? E ele de é. limpeza, de fazer faxina e tal. E ganha bem. Ganhar Ganha bem. outras coisas. Sim. Não, isso é verdade. Os brasileiros são, tipo, o patamar acima de muitos... Limpeza e organização. De limpeza, de né? limpeza e organização. Às vezes a gente passa embaixo da ponte, tem moradores de rua. Eu falei, olha como é tudo organizadinho, dobradinho. Você vê? E é impossível isso imaginar na Rússia. É verdade. Agora eu queria saber como vocês se conheceram. A sua vez de contar, eu gastei a ficha ali. Conta! Ai, aqui você fala muito, muito rápido. Não tem problema, vai no seu tempo. Mas a gente se conheceu trabalhando. Eu vim pro Brasil com as produções de publicidade. E a gente na Rússia, né, preparando publicidade pro verão, você tem que fazer no inverno, né? Então você vai para as locações de verão no inverno. Então eu fazia bastante produções internacionais e acabei fazendo no Brasil. Conheci uma produtora internacional aqui, comecei a trabalhar. Aí depois fui para a produtora onde o Olha trabalhava e a gente se conheceu. A gente virou amigo por um bom tempo, a gente era só amigo. E aí depois a amizade avançou, né? Por esse amor. Conversa vai, conversa vem, se não beijar essa boquinha, não beija de ninguém. Esse é um brasileiro mesmo. E aí já viu? são mais de 10 anos, é isso? Como é que você aprendeu o português? Foi lá na Rússia ou aqui? Não, aqui. Aqui? Aqui. Então, quando você veio trabalhar, era só em inglês que vocês Só comunicavam? inglês, eu não falava nada. Mas assim, aos poucos, eu comecei a falar, oh, nossa, aqui eu já tô trocando o inglês pelo português. Olha só. Mas não fala muito bem, gente? Eu sempre Fala. fico Não, impressionado. Impressionante. É verdade. Mas meu português avançou mesmo quando a gente começou a morar junto. Ah, Ah, que
grande mestre, olha, fala sério. Meu campo Também eu falo mais come da cobra, né, meu? Aliás, O dia é uma inteiro, né? característica que você tem bem diferente, porque o homem fala pouco. É verdade. Ele fala muito. Que Demais, bom, né? ótimo. A comunicação tá ali plena, Por viu? isso ele é grande comunicador. sim. É mesmo? É. Nossa, e alegre, né? Ele tem essa coisa encantadora, né? Do sorriso, de brincar com as situações, de todo levar mundo a vida carinho, mais né? leve. Todo mundo começou aqui. Ó, o chaveco. Até você, né? Coitado, é só vítima, né? E os seus filhos se parecem mais em personalidade com quem? O Igor, por exemplo. O Igor, ele mistura É. da gente, sim, porque eu era muito mais tímida do que o Igor. E o Igor, a gente achava que ele é mais retraído, como criança, quando ele era menorzinho, né? A gente achava que ele é mais tímido. Só que hoje em dia eu não acho mais. Nada, ele virou uma chave que você coloca ele em qualquer ambiente e ele se vai- vira. ele É. se vira. Vai perguntar o nome da galera, vai começar a apresentar as coisas que ele gosta. Já ele se apega ali com alguém, pronto, firmou. Até o lance que ele tem facilidade de conversar com os adultos, Ah, sim. é característica sua. É verdade. Você sempre agrada. Se tem um ambiente novo, uma festa que a gente vai, o Oli sempre tá no meio dos aposentados. Papo Aí eu adulto é tô, comigo. é isso. Capitando sabedoria, né? Olha, Lógico, não é? tem muito mais Vamos tempo lá. vivido ali. E aí, galera, o que vocês têm pra me ensinar hoje? Exatamente. E o seu filho já pegou isso? Já pegou, Já vai cara. com os mais velhos. Não, mas é engraçado que isso também é muito do Igor, realmente, eu me vejo nisso. Que a minha mãe, ela era empregada doméstica, e às vezes lógico, né, dependia muito da casa, mas às vezes, se a dona da casa ou o dono da casa deu trela, eu grudava e era o dia inteiro conversando. Minha mãe ficava até sem jeito, a pessoa, não, deixa, a gente tá aqui conversando, e eu tava lá. Me achando já de casa, já, né? Botando o pé na mesa. Aí. Pedindo E as adquirindo coisas. total sabedoria, tá vendo? É Você isso, cara. ia pegando Não, informações meu avô ali, ó. falava um negócio que eu carrego como uma filosofia de vida, que é você entrar gatinho pra sair leão. Que é isso, se você... E é muito doido, porque até no mercado de trabalho, essa... inteligência emocional e social te ajuda a se ambientalizar e entrar nos lugares. Então, sei lá, um exemplo muito bom, porque eu via muito acontecer. Eu fiz lá o curso de cinema, comecei a trabalhar em algumas produções e às vezes vinha uma pessoa pra te ensinar um negócio. E aí, cara, eu via que eu já sabia aquilo ali. Só que se eu, por exemplo, começamos aqui hoje, você vai me ensinar como que faz esse amendoim. Só que eu já sei, eu falo assim, isso aqui eu já sei como é que faz. Você fala assim, sabidão, então vai lá, faz lá teu amendoim. Agora, se eu viro e falo, pô, muito obrigado por me ensinar e mostro que tenho interesse, talvez eu vou aprender aqui uma coisa nova e que, se não foi aqui, lá na frente você vai me ensinar como faz o amendoim marrom que eu não sabia. Exatamente. Eu acessei a informação porque eu me coloquei aberto à disposição para aquele conhecimento. É isso aí. E aí isso me ajudava demais a entrar dentro do ambiente que... O ambiente de estúdio e da publicidade em si é muito hierárquico, né? Então, as posições estão sempre muito distantes, você dificilmente adentra. E eu tinha essa habilidade de chegar ali, batia um papo, daqui a pouco o cara tava me ensinando um negócio que ele nem queria ensinar. Mas ele começou a ensinar. E aí você vai pegando essas paradas, vai ganhando mais contatos, vai estendendo essa sua malha de possibilidades. Claro. E aí, desse jeito, eu fui dando os passos diferentes. É uma humildade que eu sinto que falta hoje nos jovens. Muitas vezes eles se negam a fazer certas atividades porque acham que aquilo inferioriza, desmerece, né? Não, imagina, eu já tenho PhD, eu já fiz Eu vou colocar um mestrado. quadro na parede? Imagina, e é uma pena, porque dentro daquela atitude de colocar o prego na parede, ele está fazendo um vínculo com a pessoa, ele está mostrando uma disponibilidade, Total. não é? De estar ali agregando. Eu fui parar na MTV desse jeito. Como tinha que foi? Me tinha conte. eu e um amigo que também fazia lá o Instituto Criar, que era o Maílson, e a gente foi numa palestra do diretor de fotografia lá da emissora, e a gente foi pra porta da MTV e falou, a gente já viu o cara, já fiz o mais difícil que é saber quem ele é. Vamos lá, falar que a gente quer conversar com o cara e a gente pede pra trabalhar aqui. Genial, né? Nossa. Aí a gente Genial. foi 5 dias seguidos sem ser atendido, porque todo dia dava uma desculpa, ele não tá, não sei o quê. Aí no 5º dia a menina falou assim, vocês só vão embora quando vocês falarem com ele, né, gente? Aí a gente entrou e o cara já foi tipo, super, não tem vaga, o que vocês estão aí, não sei o quê, não.
volta outra hora. E a gente falou, pô, seu Walter, quando pintar a oportunidade, a primeira coisa que o senhor vai perguntar é se tem experiência. A gente não tem. E de onde a gente vem, não tem esses equipamentos que tem aqui. Como é que eu vou adquirir essa experiência? Agora, se o senhor deixa a gente entrar e aprender e trabalhar aqui, conhecendo, quando pintar a oportunidade, a gente tá aqui e tá pronto pra pegar o negócio. Aí ele falou, se eu deixar vocês entrar, vocês vão me encher o saco. O senhor não vai ouvir falar da gente. E a gente entrou e desse jeito, foi trabalhando, né? É um trabalho análogo à escravidão? Provavelmente. Porque a gente, cara, trabalhava assim pra caramba, mas com muita sede, sabe? Tipo, com muita vontade de aprender. E aí é isso, né? Uma coisa vai puxando a outra, e a gente vai conhecendo a galera. Estágio, você tem que aprender de algum lugar. Estágio, não, e total. E era muito do que a gente só almoçava no dia que esse cara chamava, porque nem dinheiro pra comida a gente tinha, cara. Só, mas só que é aquela coisa, a gente não e isso é muito doido, porque... Né? Não, demais. E aí a gente lá ia comer pra mim também, Natal fora de época, que eu nunca vou esquecer que eu chamava o parmegiana de orelha de elefante, que era tipo um bife que eles abriam que tava gigantesco. E aí eu e esse meu amigo, a gente comia, cara, e a gente tava no céu com aquilo ali. E aí eu tive a oportunidade também, tipo, né, depois que as coisas melhoraram, chamar ele também pra almoçar, chamar o Batista também, que é um cara que me ajudou muito. Eu falei assim, não. O tanto que você me pagou de almoço, rapaz, hoje sou eu que vou te pagar. Isso é... E eu tenho pra mim até hoje que eu quero sempre ter condição pra chamar alguém pra tomar um café. E às vezes tem muito isso, você deixa de conhecer uma história, de conversar com a pessoa, porque a pessoa também se retrai, cara. Puta, eu não tenho uma grana pra ir almoçar com eles, eu não vou junto. Você perde nenhuma interação. Então eu sempre falo assim, cara, vamos tomar um café? E eu deixo claro, eu que vou pagar o café, hein? É isso aí. Pra pessoa ir tranquila, a gente acaba trocando, dividindo. E eu tento deixar isso claro pras pessoas, que esse canal de abertura que eu tenho é para acessar também o teu conhecimento, a tua história, mas é importantíssimo para eu também me manter humano, lembrando de onde eu vim, entendendo quais são as pontes que eu atravessei, deixar essas pontes abertas e favorecer também outras pessoas da maneira que pessoas me favoreceram. Isso, que é a maneira de devolver pro universo. É, né? isso aí. Esse é o meu jeito, talvez até de conversar com Deus, de me manter grato, ativo, quando alguém vivo. faz uma bondade pra você, você não precisa retribuir a bondade pra exatamente pra ela, pra frente. mas passe adiante, né? Sim. A corrente do bem, né? Que exatamente. Não necessariamente aquele que te fez. E nunca pensando na recompensa ou na pessoa que vai dar ali em troca. Não, é realmente pelo hábito de você manter essa energia boa, né, cara? Fluindo, ação circulando. E reação. Não tem por onde. Exato. Você age e volta. E a gente tem isso até dentro de casa. casa, que a nossa relação com os meninos, ela é pautada pra mim dessa maneira também. A gente tenta deixar todos os momentos leves, tenta deixar ali, tipo, a convivência dele com os problemas ou as coisas da maneira mais amena possível. E aí foi muito legal, né? Outro dia que o Igor falou que tinha ido na casa de uns colegas e ele voltou em choque com o tanto grito que ele ouviu na casa. Porque em casa a gente não grita e não importa qual que seja a situação, a gente para e conversa. Então até eles, quando eles começam a subir o tom, a gente chama, não, vamos trocar uma ideia, vamos sentar, vamos conversar. Então ele nunca ouviu a gente gritando, tipo, nunca ouviu a gente berrando. Ele ficou, nossa, a gente não grita, né? Olha só, parece que na casa dos outros é normal, né? Mas aqui em casa... porque é isso, né? Uma coisa, alguém fala um pouquinho mais... E ninguém tem os meios de puxar, de tentar... transformar aquilo num diálogo. E a gente vai se isolando, se colocando em posições diferentes e vai perdendo ali, tipo, um contato que é básico, que é nosso, né, cara? Muitas vezes a gente não sabe expressar de alguma maneira, mas a gente precisa encontrar um canal pra colocar aquela frustração, deixar claro. E isso, por terem culturas diferentes, foi diferente pra vocês dois ou não? Foi super na paz encontrar esse meio do caminho, assim, de viver bem, harmonicamente, de criar os filhos na harmonia? A gente tá no caminho, né? A gente, todo dia, a gente passa, analisa como que é. Só que a gente tem uma coisa em comum. Ele se lembra muito bem como criança e eu me lembro muito bem. A gente lembra como que é ser criança. Então, a gente vê muito o nosso dia a dia de olhos nossos de criança. De criança. E eu lembro que... Por exemplo, umas brigas entre os pais me traumatizavam muito, assim, deixavam assim, sem chão. Então a gente faz de tudo para não ter nunca nem discussão, né, perto das crianças. Porque justamente a gente lembra como era pra gente. Pra vocês tinha isso, né? O Igor então tava vem o que vem da família, né? O Igor com um copo d'água, assim, tipo, pra virar no pote de pipoca. E eu me conectei com aquilo e assim, ele quer ver o que acontece, né? Aí eu falei assim, Igor, e se você pegar uma pipoca só e colocar dentro do copo? Aí ele,
Aí pegou. Faz Ah. sentido. Mas é isso, A você ideia tá, da não, criança. faz isso, não quer É. grita. Tipo, você já cortou toda a vibe e a criatividade, ele nem sabe o que ele fez de errado, É né? verdade. Mas aí a gente tenta, de alguma maneira, tipo, trazer isso e sempre muito Mas na... ó, na eu tô conversa, impressionada com essa inteligência emocional de vocês criarem os Ah, mas eu filhos, acho que é de viu? quem Vou se falar ferrou uma coisa. muito também, né? eu Tipo, acho ter- É que vocês conseguiram transformar isso em aprendizado e não em trauma. Porque tem grande parte da população que passa o seu sofrimento e vive assim sempre como trauma, vem reproduzir E aquilo que reproduz, não né? foi bom, É. né? Vocês estão fazendo ao contrário, transformando em aprendizado. E não fica responsabilizando nem pai, nem mãe, nem avô porque fez errado. É. Se fizeram, deram o melhor que podiam naquele momento. Então vamos exato. fazer Então, eu acho que o melhor diferente, aprendizado é esse, porque, cara, pô, erraram, mas erraram grosseiramente, Sim. muito forte. Só que quando você era, tipo, cara, qual que era a base? Qual que era o Exato. exemplo que eles tinham? Qual que era Melhor, o né? jeito? Anteriormente, né? Cara, tipo, a violência era uma das ferramentas de você demonstrar amor. Tipo, você batia no filho, porque assim, dessa maneira eu vou corrigir. Dessa, Isso, aí. é a correção. E aí eu entendo, hoje em dia a gente enxerga isso como uma parada, meu, abominável. Você não, hoje não é aceitável você numa hora alguém falar, eu bato no meu filho todo dia. Não, ninguém mais Nada aceita um negócio desse. aceitável, Mas antigamente, se não bater, vai Não ficar aprende. perdido aí, não aprende. Então Não vai criar respeito, Que pessoa que né? ele vai ser. que pessoa que ele vai Alguns ser. Então. conceitos equivocados, até porque eu acho que a psicologia nessa época, lá atrás, né, Suzy, era muito pouco utilizada, né? Tinha muito aquele sim. preconceito, né? De tipo, você vai Psicologia atrás de é uma psicólogo ciência pra quê? Eu nova. sou doida, Sério, né? Não, louco, é. né? Eu sou louco. Em casa, se tivesse um chinelo chamado psicologia, talvez a galera usasse, né? Que esse método de psicologia tinha Era o bastante. que tínhamos no momento. Por que vocês resolveram se estabelecer no Brasil e não na Rússia? Que hoje eu tô ganhando dinheiro, né? É isso mesmo, né? Mas vocês pensam? A gente já pensou, mas só que assim, como vocês talvez perceberam, o Oli é comunicador. É. E eu não Como sou tão é que vai esperto em ser lá? russo. Levar ele pra Rússia significa cortar, assim, metade da personalidade dele. Comunicação, né? Comunicação. Como é que ele vai se comunicar em O russo? mapa é pra aprender. Não, mas não é só aprende. isso. Tem uma parada de referência. Referência, infância, convivência, tem muita coisa além do idioma. Eu moro aqui no Brasil há muito tempo, eu já consigo entender brincadeiras linguísticas e tal, E lá. mas jamais eu serei a brasileira porque, sei lá, às vezes ele tem que me explicar umas referências Os da níveis, né, da infância, da referência, TV que eles assistiam, que todo mundo assistia, não sei. Então, isso eu não vou pegar assim. Sim. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Até pelo que eu faço, o que eu faço tem um monte de gente muito talentosa na Rússia que faz também. Sim. E aqui, Teu hoje, boa diferencial. parte do meu trabalho é que assim, eu não trabalho mais efetivamente na produção. Meu trabalho ele se tornou uma camada muito mais política, administrativa e de gestão. Então hoje eu sou diretor de conteúdo e estratégia editorial na Vibra, que é um braço do Grupo Bandeirantes. Então todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes que vai pro digital passa ali pelo meu time. Então eu tenho níveis diferentes de interlocução que vão da presidência do grupo, a liderança de cada um dos produtos, a minha equipe, a parte operacional, e eu tenho ali de alguma maneira, conexões diferentes com cada uma dessas pontas. Então, sei lá, com o pessoal da operação, da produção, é muito difícil alguém me passar para trás em alguma coisa, porque eu já estive ali, eu já participei dessa produção. Eu estive no estúdio, estive na pós-produção, já trabalhei com isso, com aquilo. Então, quando eu até brinco com o meu time, assim, cara, quando for me falar não, vai ter que ser com muita propriedade. Porque se eu pegar e fizer, é muito mais chato, não é? Então, teve um exemplo ótimo que outro dia tava me mostrando um negócio assim. Isso daqui. Não, mas isso aqui é normal, cara. Esse áudio aí tá normal. Eu falei, tá normal? Não, tá normal. E eu tava olhando a timeline e tava clipando, né? Que a gente fala. Tava encostando no vermelho, tava estourado. Eu falei, mas tá estourado. Não, mas esse aqui esse aqui é só aqui no fone. Fica de boa. Falei, então você vai ligar pra cada uma das pessoas que vai assistir, tipo assim, evita ver com som direto, hein, meu? Bota o fone da marca tal que vai ficar fera. Tá bom. Cara, tem que estar bom pra todo mundo. Então, cara, é inadmissível a pessoa, tipo, é verdade. Aí vai arrumar, saca? E veja a forma como ele corrigiu. Foi uma inteligência, quer dizer, você não diminuiu ninguém. Não, você brincando mostrou que a situação... Que é a minha ferramenta pra tudo, né? Fantástica. Tipo, muitas vezes, cara, eu trabalhei durante um tempo
numa empresa grande, familiar, eu lidava direto com o CEO. Ele era um cara, assim, difícil, né? E era sempre uma maneira ali, tipo, de dar uma volta pra parada não ser um ataque direto, mas pra ele entender que eu tava ali à disposição e tal. Então, eu lembro que uma vez eu fiz um orçamento que ele ficou muito chateado com o orçamento. E ele me ligou berrando. Você acha que eu sou palhaço, não sei o quê? O que você me manda? Que droga é essa? Não tinha falado nem alô ainda. Sim. Aí eu falei, opa, boa tarde, chefe. Parece que não tá tão boa essa tarde aí, né? O que a gente faz pra melhorar? O que tá acontecendo? Eu não vou comprar isso, não. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, a gente compra o mais simples, e aí quando passar um tempo, a gente compra o que é necessário pra melhorar ou pra máquina ficar mais rápida. Você não tá entendendo. Eu vou comprar mais simples e quando travar, você vai pegar um café, sentar na frente da máquina, esperar destravar e vai voltar a trabalhar. Eu falei, perfeito, vai ser a melhor máquina que a gente vai ter. Comprei essa daí. Óbvio, né, que travou. E ele me cobrando assim, tava assim, então, lembra aquele café? Eu tô nele agora. Tô tomando café agora, esperando aqui a máquina trabalhar. Então, aí eu lembro que eu vi ele, numa reunião, ele falou assim, ele tava saindo de uma reunião e a gente se cruzou. Ele, você queria me enganar com aquilo ali, né? Tava pedindo orçamento pra montar uma Babilônia. Eu falei, imagina. Pra montar a Babilônia é bem mais memória RAM. Com aquilo ali que a gente tem, a gente faz uma carapicuí, igual você Vamos começar começando, calma aí. Mas isso, eu não tô atacando ele diretamente. Não. Não tô Isso diminuindo. é uma inteligência Entendo, emocional. cara. Você que tá no comando aí, você que vai dizer qual que é a direção do barco. Eu tenho que me adaptar ali à situação. Então, é isso, Darwin dizia, não é o mais forte. É o que se adapta melhor. Exato. Então, eu tô ali, cara, me adaptando à situação, ao recurso, ao time. Então, até a maneira, né? Como... Quando eu cheguei no time atual... Cara, eu tinha um quadro com quase 50 pessoas ali e que eu precisava conquistar a confiança daquela galera e tinham passado outras 3 pessoas nessa cadeira. Então depois me disseram que meu apelido era interino na vaga. Porque só porque chegou o interino, né? Já vai com o tempo que esse aí fica, vai ficar 3 meses. Eu tô há 2 anos, acredito que está dando certo, né? Nossa! E é um trabalho muito complicado porque tá todo mundo inseguro, tá com medo de mostrar como realmente as coisas acontecem. E eu primeiro preciso demonstrar que eu estou aberto à comunicação, a todo tipo de relação. E que a partir do quanto eu entender, melhor eu vou fazer com a situação, mais eu vou te proteger, mais eu vou te defender, mais eu vou fazer com que você se sinta também parte do negócio. Porque para mim o papel da liderança em si é de você conseguir transmitir a confiança a ponto do medo não ser o de punição, o de perder o respeito. Então, cara, enquanto eu me importo com você, eu te respeito, eu vou fazer tudo por você. Se essa gestão aqui, por algum motivo, levar a gente para um lugar de desrespeito ou de violência, acabou a gestão de transparência. E isso vai afastar as etapas necessárias para que a gente possa chegar junto em algum objetivo. Então, a liderança, para mim, ela não é sobre você apontar, e sim sobre você se colocar disposto a ir para a mesma direção que tá todo mundo indo. Então, esse meu antigo chefe ele até fala um negócio que eu trago comigo, que é a ordem direciona e o exemplo arrasta. Olha. Então, cara, quando eu demonstro que não só eu estou preocupado, mas eu faço parte daquela decisão, você consegue articular muito mais e trazer o pessoal para perto ali da sua decisão, né? E a maior parte do tempo, a liderança, ela tá dentro do exemplo, do cotidiano, do dia a dia, da conversa, da abertura. E por mais que às vezes me falte um aparato técnico, mas se eu me demonstrar ali aberto para aquilo ali que tá faltando, eu trago aquela inteligência para dentro da minha composição de liderança. E eu tenho essa consciência de que nada a gente faz sozinho. E o audiovisual me ajudou. Porque se você pensar num filme, por mais genial que o diretor seja, ele precisa da equipe inteira. Se a galera não estiver com ele, o barco afunda, cara. Claro, então, tá todo mundo trabalhando em prol de uma direção só. Ai, que fantástico. E por esses motivos a gente não vai pra Rússia. E que acontece essa história em russo, menina? Como é que você falaria? Eu começaria como? Eu parava no Privet. Agora, vocês acham que foi por conta disso que vocês foram pro canal? Vocês falaram assim, vamos desenvolver isso aqui, que a gente tem tudo pra falar, que vocês abriram um canal. O que vocês acham? Então, começou quando eu trabalhava no YouTube e eu dava aula, né, pra galera que produzia conteúdo. E muita gente perguntava, tá bom, e o seu canal? Não, mas você já testou? Não, isso dá certo? Eu falei, cara, eu quero ver se essas paradas dão certo mesmo. Aí eu abri um canal, que no começo eu tava sozinho, e era realmente um experimento. Eu queria ver
como eu trabalhava o algoritmo e como eu fazia aquele conteúdo alcançar mais pessoas, né? Hoje eu brinco que a gente tem mais de um Maracanã lotado ali, né? Junto com a gente acompanhando muito o legal, nosso dia a dia. né? E a gente nunca conseguiu colocar força total no canal por conta até hoje, por conta do meu trabalho. E é super compreensível, cara, porque eu tenho uma característica também de hiperfocar e eu me coloco, e isso eu também estou aprendendo, também é um problema. A gente não saber dosar nessas energias. Deixa de lado outras áreas. Eu acabo focando tanto no negócio que eu deixo de lado muitos aspectos da minha vida que também são importantes. Então, é aquele negócio, eu tô aqui, trocando essa ideia, mas eu tô aqui completamente já compenetrado nas coisas que estão acontecendo, olhando com as mensagens, me preparando, porque sendo que eu preciso continuar orientando, continuar delegando, porque antes eu tentava resolver muito sozinho todo, né? Mas é importante você estabelecer esses canais de confiança, garantir um caminho de desenvolvimento para todo mundo. E no nosso canal, a gente colocava ali as coisas em prática, mas depois de um tempo começou a virar meio que uma conversa franca, simples e direta com quem gosta da gente, com quem gosta do nosso conteúdo. Então, se você entrar lá, cara, não tem nenhum efeito especial maravilhoso, não tem nenhum tema que vai mudar a vida de ninguém. São assuntos amenos e a gente batendo um papo como a gente bateria com a câmera desligada, cara. Como é a conversa que a gente estava tendo aqui quando não estava gravando. Então, eu acredito que isso é um trunfo, né, do nosso canal, que quem assiste se sente, tipo, muito próximo da gente, se sente amigo. Certo. Então, a gente foi pro Teatro Municipal, né, na sexta-feira, e veio um cara conversar com a gente, mas ele veio me abraçando. Não, ele simplesmente pulou assim na cadeira do lado e falou. E aí, assim, meu, como aí eu falei, aí eu olhei, eu falei, não, deve ser um cara do trabalho, não sei. Normal, ela deixa aqui? Eu falei, não sei. Mas aí ele falou, é fã. Ele acompanhava nosso canal, sim. Ele é do Maranhão, aí ele veio pra São Paulo pra vir no show, convidaram ele pra ir no Teatro Municipal, ele viu a gente, falou, cara, eu tô muito feliz, qual que era a chance e tal, não sei o que. Essa é a vantagem da gente morar em mundo pequeno, né, cara? Acaba se cruzando e tal. E eu sei que pra ele esse momento também foi super importante. Então, imagina, tipo, o cara vem me abraçar e fala, ô, linda, pera aí. Mas, tipo, pô, faça o cara se sentir da mesma maneira que ele se sente quando ele tá vendo o vídeo junto com a gente. Que ele fala, eu almoço todo dia assistindo um vídeo de vocês. Eu falo, pô, obrigado pela companhia e tal. Cara, é um momento importante na vida da pessoa, né? Tipo, é um momento que você tá relaxando, buscando uma coisa pra você. A pessoa escolheu, cara, né? Assistir a gente. Isso a gente é um baita prêmio. Até hoje não cai a ficha, né, pra gente. Uma vez o meu chefe chamou a gente pra ir num show. Aí ele falou brincando, e a gente vai sair com ele. Eu sabia que ele tem um canal, ele é famoso. Eu falei, que famoso, meu. Se liga tranquilo, ninguém vem falar assim com a gente. Aí a gente tava no show e era um show com várias mesas. E tinha uma galera que tava na frente que ficava toda hora olhando pra gente. E já falou assim, ih, rapaz, o que aconteceu, né? Tipo, será que aconteceu algum problema? Encarando demais, tá estranho, né? Tipo, tá acontecendo. Daqui a pouco o cara vem, levanta e pede pra tirar uma foto com a gente. Eu sou muito fã, não sei o quê. E a frente do meu chefe é tipo... tá vendo? Nossa, detalhe, isso de fato não acontece não sempre. Não é. Isso é raridade. Sim. Pois mas não foi, aconteceu no momento certo. Ganhou pontos com o chefe. A gente não é famoso, não. Ai, pessoal, a gente com maior naturalidade, assim, claro. Aí eu falo pra ele, por essas vezes que eu não costumo tomar café na padaria, cara, é isso. Às vezes a gente quer um momento nosso. Assédio. Não dá pra ir pra shopping. Mas é legal que o canal abriu tanta oportunidade pra gente conhecer gente bacana. É por isso a gente não largou o canal ainda, porque a gente... É um isso foi uma porta de conhecer muita gente. Por exemplo, a gente fez amizade com os dois bailarinos, aliás, a Bruna e o Eric, né, que são bailarinos que estudaram na escola do Bolshoi aqui do Brasil, Santa Catarina, e estavam dançando, tipo, no corte principal, 10 anos no Bolshoi, em Moscou. E a gente virou super amigo deles, a gente ia ver eles no Bolshoi, sem pagar nada. E saía de lá, ia passear, tal, não sei o que. Cara, já valeu o canal aí, qual era a chance, né? Saca? Facilitador, né? Muito. Então, quando a gente viaja, vai pros lugares, então quando convidam a gente pra ir em algum restaurante, alguma coisa, as pessoas gostam de estar, né, junto com a gente e dão umas oportunidades muito bacanas, cara. Então... a gente fez várias amizades, assim. Muito, por conta do YouTube. O nosso bonde internacional também veio... Por conta disso, Foi muito Cício, incrível. o Lucas, a Alexia
e a Carol, né, que são os franceses e os chineses, né? Eles também têm um canal chamado Olá Brasil, e agora eles estão morando na Europa. Eles foram fazer uma viagem de motorhome que tá durando até agora. Olha. Então eles viajam à Europa, os dois e uma filha pequena. Assiste o Lucas, né, que é um canal sino brasileiro aí, que é a... Pula Muralha. Pula Muralha, que é um dos... Eu acho que talvez seja o maior canal, né, que ensina mandarim no Brasil. E eles têm uma escola de língua e tal, não sei o quê. Inclusive agora eles vão morar, né, também na China durante um tempo. E são amizades que a gente conseguiu acessar por conta do canal. E quem cria os conteúdos? Ou vem aleatoriamente? Vem aleatoriamente. Vamos falar sobre isso. Igual meu nome, a gente abre uma gaveta e enfia uma Vamos lá. Hoje o tema é esse. Vocês costumam ir muito pra Rússia? Como é que é isso hoje em dia? A gente ia... O seu Instagram tem muita coisa da Rússia, né? Sim, a gente ia 2 vezes no ano, mas ultimamente, por conta de várias questões, a gente vai... Diminui a frequência 1 vez por ano. Mas assim, a gente passa um tempo considerável lá. Você tem muita família lá ainda? Todo mundo tá lá. E o pessoal já veio pra cá? Já, mas assim, a gente decidiu que melhor pra gente passar tempo lá, porque fica de mais qualidade, né? Porque quando vem família, então a gente tem que tirar férias e 100% ficar, né? Lá a gente vive lá, mora, deixa crianças, sai, enfim, crianças também são muito independentes lá, né? Então, pra gente é mais fácil. Meu sogro larga ele aqui, ele volta com a tatuagem. O pessoal vai levando, né? Essa história é muito boa. Quando eles vieram pro Brasil, quando o Igor nasceu, um dia ele acordou e falou assim, eu quero fazer uma tatuagem. E eu falei, acho que ele leva teu pai pra fazer a tatuagem, tá doido? Aí eu falei, não, então não dá, tem que marcar um horário, né, tal, não sei o quê. Aí o pai dela falou assim pra mim, você quer me dizer que agora todos os tatuadores do país estão tatuando alguém? Estão ocupados. Eu acho que o Igor teve a quem puxar também. Aí eu falei, é Igor também, né? É Igor, pronto. Eu falei, aí o seu Igor tem um ponto, né? Aí a gente saiu, a primeira porta que ele viu escrito tatu, ele entrou, mostrou uma foto do Cristo Redentor e falou, põe aqui, ó, no braço do pai. E aí ele mandou, tipo, um Cristo Redentor daqui até aqui no braço. E foi a primeira tatuagem da vida dele. Olha. Então eles curtiram mesmo o Brasil, né? Muito, Ele não é sei. muito fã. Meu pai, ele... engraçado, né? Falaram pra ele que no primeiro dia, né? Primeira semana você não pode tomar álcool, sol, entrar no mar e... Comer carne de porco. Comer carne de porco. Meu pai, no mesmo dia, já foi pra Ilha Bela comer torresmo com cerveja. E deu um tibum no mar. Quem foi? Eu não podia desbotou pegadinha. Jura? Ele A é regra branquinho sou também. eu, A né? regra sou eu mando nas regras. Muito bem, muito bem, muito Que bem. delícia. E as crianças têm dupla nacionalidade? Não tem. Tá. Mas assim, não tem porquê. Não tem motivo. Simplesmente burocracia que a gente não quer encarar. Mas, além disso, né, que a gente tem muito disso de grudar num passaporte europeu ou num passaporte, sei lá, americano, mas nesse caso, o passaporte mais vantajoso é o brasileiro. É brasileiro, né? Porque sim, ele tem sim. mais Portas abertura, abertas, né? cara, em muito lugar do que o passaporte russo, né? Sim, só se for, sei lá, um dia eles vão querer estudar lá. Sim. Sim. Talvez facilita. Aí tem Isso. esse facilitador. Tô aqui olhando, queria saber o que representa essa tatuagem no Ih, seu ó, braço. verdade. Ela tá até descalando que ela é novinha. Então tô no agora. hidratante, Ela representa a maneira como eu vejo a vida. Que quando você para pra ver que tá quebrado, que alguma coisa não tá muito certo, que são os nossos problemas, as adversidades, quando você olha com a distância correta, você entende que faz parte de um todo e continua sendo um círculo. Mas você precisa da distância correta pra entender o que tá acontecendo, né? Então, pra mim, a beleza que tá no caos da causalidade é o que faz a nossa vida ser tão bonita e tão distinta, né? Então, Ele é poeta também. as Olha isso, é um rapaz aí que é fantástico. Eu olhava e falava, isso daqui será que é a Terra? Visto de longe, visto porque de longe, realmente, olha lá. de longe. Aí ele explica com toda a lógica. Realmente, todo o problema ou toda a situação
perto parece que O você fim do não tem mundo. saída, é mesmo. Aham. Quando você se afasta e vê O como todo. aquilo faz parte de um todo, aonde aquilo agrega, tudo fica bonito. Porque eu achei assim bonito. Pra mim era o planeta Terra. Mas eu tava brincando, acabei de inventar. Essa aqui é a capa do disco do Araqueto, 97. Gente! Brincadeira, Não! brincadeira. Gente! Ele adora fazer uma pegadinha, Tava né? brincando! Não, esse é o significado mesmo, tô de sacanagem. Agora eu já não sei. É porque... Agora, ó. É brincadeira. Mas é engraçado É a, que... a pegadinha da pegadinha. É que geralmente, sempre quando alguém pergunta, tipo, eu sempre invento uma história diferente, Aham. né? Mas eu te E falei a essa? verdade, é Mas foi realmente verdade. a Então nós verdade. temos hoje Ufa. uma coisa muito especial. É, tudo se encaixa, você fala, né? Tudo se encaixa, Tudo é. se encaixa. Verdade. É você pegar aqui as partezinhas e ainda dei sorte de pegar um tatuador e conseguir fazer direito, né? E Que parece que tá em alto relevo. é a que da acabou de esquerda. fazer. Ah, Ela tá inchadinha ainda. Mas Aí muito por isso. interessante. Mas aí quando a tinta sentar, acho que vai ficar. Não vai ficar mais assim 3D. Uhum. Vai ficar 2D de novo. Olha, eu quero agradecer demais a entrevista de vocês. Foi interessantíssima. O tempo voa que nem se diverte, Não, né? O tempo Olha. voa num podcast, né? Porque É a gente muito tem legal. tanto assunto Olha, pra E falar. quanta coisa a gente viu, aprendeu, É. teve troca. Eu achei fantástico. Vocês gravam todos os dias? Não. Não. A gente A grava gente grava uma ou duas vezes por por semana. Ah, e legal. aí fica o dia inteiro gravando, que é uma delícia, porque a gente tá A sempre gente aprendendo. chama, né? Nossa, É porque o aprendizado tá com E vocês. conhecer legal, gente nova, legal. esse contato, né? Nossa, e essa diversidade, sabe, de culturas, de pensamento. E o que a gente vê, e eu quero que você veja também os nossos outros episódios, é que, no fundo, o que a gente vê é que tudo vai para um caminho só. A preocupação com o outro, sabe? Querer que as pessoas vivam felizes, ser positivo. Você vê que, no fundo, todas as pessoas que encontraram uma saída para situações é porque tem uma visão positiva, É. tem uma visão de aprendizado. Então a gente aprendeu muito com Ai, que vocês. legal. Ai, obrigada, Amamos. gente. Isso aí. Compartilha, viu, o nosso isso aí, vídeo. pessoal. E tem Se também os eventos inscreve. Shines que nós vamos fazer aqui, que você também vai ficar assistindo no teu dia a dia. É isso aí. Vocês queriam falar mais alguma coisa para nosso pessoal? Ah, Ah, gente. de resto, tudo bem, gente? Como vocês Tudo ótimo. estão? Onde está o Oli? Ai, ó. E assim a gente finaliza, né? Nosso super Não, podcast com obrigado. esse casal fantástico aqui, o Oli e Dasha. Acompanhem também o canal deles no YouTube, Exatamente. né? E agora, quem sabe, daqui a pouco no Instagram e no TikTok, né? Porque eles também trabalhar um vão pouquinho seguir. melhor lá também. Né? E claro, não esqueçam de compartilhar, curtir, se inscrever e assistir esse episódio completo, porque está imperdível. O episódio completo Não No pode- YouTube! É, porque É um nós episódio já- completo no YouTube, porque a gente já só tem acabou meme, de né? assistir, amiga. Você tá dando fora. Não, mas eu acho tem que é um convite a voltar de A novo. voltar. Aí Não, porque é. tem... É verdade, é verdade. Então vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. Vai virar meme. Legal. Virou meme, gente. Um Beijo, beijo, a beijo. todos e até o nosso próximo podcast. Shine! Até mais!